Meus alunos, voltamos, hein? Todo mundo junto? Entenderam o nosso primeiro bloco? Tá todo mundo de mão dada? Alguém quer chorar? Alguém quer sentar em posição fetal e chorar uma semana? Estão entendendo a matéria? Tá? Pode abrir o coração. O professor tá aqui para isso também, tá, gente? Podem falar. Qualquer dificuldade estou à disposição. Mas é uma matéria de extrema importância para a gente fazer, para a gente consolidar, né, essa nossa base aí, construir, fazer esse prédio que nós veremos em administração pública. E aqui é a nossa base, é a sapata do prédio, tá? É aqui que vai suportar toda a estrutura, toda a carga teórica que eu ainda vou jogar em vocês. Então isso aqui tem que estar bem sólido, bem firme para a gente começar essa caminhada nessa área. Beleza? Então vem comigo, meus amores. Olha aí, ó, principais características da administração patrimonialista. Marca aí. Isso aqui cai em prova. Isso aqui que a banca vai trocar essas palavras com os outros modelos. Vamos lá? Não esqueçam, hein? Confusão entre propriedade privada e propriedade pública. Foi o que eu falei com vocês, né? Res príncipes e res pública. Propriedade privada com a propriedade pública. Então, confusão, eu não tinha distinção. Uma coisa estava dentro da outra, tá? Endeusamento do soberano. Foi o que eu disse, né? Se o rei é a representação de Deus na terra, tudo pertence ao rei. Corrupção e nepotismo despenca em prova. Essas são as que mais caem. Vou marcar as que mais caem em prova. Corrupção e nepotismo. Caráter discricionário e arbitrário das decisões. Consequentemente, obviamente, né? Estava tudo na mão do rei e era tudo conforme o que ele acreditava. Ausência de carreiras administrativas. Eu não tinha concurso público, eu não tinha cargo público, nada disso existia. Era tudo de acordo com a vontade do soberano, do monarca, da corte real. Desorganização do Estado e da administração. Eu não tinha nenhuma estrutura do Estado, né? Eu não tinha nada de administração direta. Eu não tinha ministérios para cada um cuidar de uma pasta, de um assunto. Eu não tinha administração direta. Eu não tinha nada disso, gente. Não tinha nada disso, tá bom? Desorganização do Estado, como eu disse, né? Cargos denominados prebendas ou sinecuras. Vinícius, o que é premarca? Que isso aqui quando aparece arrebenda. E esse conceito voltou, né? Os jornalistas estão utilizando muito esse conceito de sinecura, tá? Seguinte, o que é sinecura e o que é prebenda? Meus amores, sinecura é o aspone da época. Vinícius, o que é o aspone? Assessor de porra nenhuma. Desculpa o termo, tá? Mas a gente usa esse termo dentro do serviço público. Ah, o fulano é um aspone. Tanto que tinha até uma série também da Globo, os aspones. Por quê? Era isso. Era aquela visão pejorativa do servidor público. Aquele servidor público que não quer nada com nada. Aquele servidor público que tá lá só para uma na teta do cofre público, né? Cuidado. O aspone, como o próprio nome já diz, aspone é assessor de porra nenhuma. Assessor. Assessor não é concursado, tá? Assessor, você pode ser até um assessor, lá na função de confiança. Mas geralmente um assessor é cargo de confiança. Aí vocês tocam no meu coração de servidor e eu tenho que preparar vocês para isso também, tá? A sociedade precisa entender que o servidor público é a salvação. Vocês que estão estudando são a salvação da máquina pública, tá? Sim, sim. Servidor não é gasto, não. Servidor não é dispêndio. Servidor é investimento. O que é gasto, o que é problema, é a desgraça do comissionado. O comissionado é, de uma certa forma, uma forma de você apadrinhar. É um jeito de apadrinhar. Então, assim, beleza, eu não vou generalizar, porque tem comissionados que são competentes. Mas desde que eu dei um cargo comissionado para uma pessoa que realmente seja competente, seja especialista no assunto, que ela tenha uma história de contribuição para a sociedade. Aí você pega um professor, um cara aqui de uma PUC, da PUC não, pelo amor de Deus, de uma faculdade pública, de uma FRJ, tá? De uma Unirio da vida, lá em São Paulo, eu fui falar essa de São Paulo, eu esqueci, Unicamp. Vocês pegam essas faculdades importantes, o cara é um professor, você bota ele num cargo de excelência. O cara é um médico brabo do Brasil, bota ele como ministro da saúde. Então, assim, você indica. Óbvio que aqui no assessor é outro cargo, cargo de direção, chefia, assessoria, né? O tal do DICA, que vocês vão aprender lá no direito administrativo. Então, esse cara, sim, tem capacidade técnica de ocupar aquele cargo. E o Brasil deveria funcionar dessa forma. Agora, o comissionado, aí vocês vão aprender que lá dentro da máquina pública tem um monte de nível, né? Chamam de DAS, os níveis
de responsável. DAS1, DAS2, são os cargos de confiança que são brabos, né? Acho que vai até DAS6, se eu não me engano, 6 ou 5. E aí esse cara, quanto mais sobe, mais regalia ele tem. Esse cara que é caro pra gente. E aí, geralmente, ele é um apadrinhado político, indicação de partido, colega do gestor. Então, isso é caro. Concursado, meus amores, não. Concursado ele é muito mais barato para a administração pública, vai por mim, muito mais barato do que vários contratos de terceirização que a gente tem aí na máquina pública, que isso é um problema também. Contratos de terceirização em certos órgãos é muito mais caro um terceirizado do que um servidor. Um comissionado é infinitamente mais caro do que um servidor. O servidor de carreira, ele tem compromisso, ele tem orgulho com o órgão que ele passou, então a chance dele se corromper é mais baixa, sim, vai por mim, do que um cara que está ali temporariamente, transitoriamente, seja um terceirizado ou seja um bichão desse. O cara que está ali temporário é aquela visão do brasileiro, filho. Eu vou mamar na teta enquanto eu posso. Eu estou aqui, eu tenho que aproveitar o meu momento. Então, infelizmente, como eu disse, não posso generalizar. Tem comissionado que é sério? Tem comissionado que é sério. Porém, é complicado. É uma equação complicada. Então, quando batem isso aqui, ó, que falam que o servidor é a Spone, que o servidor público não quer porra nenhuma, mentira, eles trabalha muito. Vide aí a pandemia que mostrou para vocês qual é a importância de um servidor público, né? Porque na hora do pau cantar, quem segurou a marimba ali, o rojão, foram os servidores. Polícia Federal não parou, PRF não parou, a galera da saúde não parou em momento nenhum. Então é esse o pessoal que tem que ser valorizado. Show, meus amores? Já externei aqui, desabafei a minha revolta enquanto concursada e besteira que eu canso de ouvir, tá? Então, pensem, reflitam a respeito disso. E aí, meus amores, a sinecura é o Aspone da época. Então, a sinecura é aquele cara que eu ia nomear, que eu ia dar o cargo para ele ficar, ó, na boa, de boa na lagoa ali, fazendo nada, vários nada, tá bom? Mas ele é gozar do cargo dele e ganhando bem. Aí a prebenda é a remuneração. A prebenda, ela vem dessa ideia de remuneração eclesiástica. Era a remuneração dos padres na época, da igreja, da galera da igreja. Aí chamava de prebenda, uma contribuição. Então, sinecura e prebenda, vocês vão associar ao patrimonialismo. Falou em sinecura e prebenda, associem ao patrimonialismo, tá? E aí, aqui era o cargo, né? Aqui era o cargo e aqui era a remuneração. Tá bom? Da época. E aí eu brinco que a sinecura é o Aspone da época. O Aspone, ele fica mais conhecido, o Aspone é mais de um caráter burocrático, né? Um burocrata. Depois eu explico isso para vocês. Aí surge esse termo mais voltado para o serviço público. Os Aspones, tem essa série aí também, que era numa repartição pública, servidores ali, enfim. Então, tá aí. Observação, botei aí a definição para os senhores. Primeira definição, prebenda. Nome utilizado ao rendimento que recebe o pastor, o bispo e outros que ocupam cargos eclesiásticos, benefícios eclesiásticos. Tá aí. Sinecuras, marca, tudo isso aí são conceitos importantes em relação ao patrimonialismo, hein? Emprego remunerado de pouca ou nenhum trabalho, emprego cujas funções não se exercem. Então, é a sinecura, né? É o Aspone. Meus amores, dois conceitos importantíssimos e moderninhos que as bancas amam cobrar. Aqui, galera, clientelismo e fisiologismo. Deixo aqui, ó, já vou entrar, já vou dar um de orelhudo. Já vou dar uma de orelhudo de entrão e vou entrar na matéria do Sidney. O Sidney vai ensinar isso para vocês algum dia, tá? Eu vou dar uma de orelhudo. Não, mas é muito difícil. Essa matéria aqui não cai muito, não. Tá? Depende do concurso da banca, tá? Mas o Sidney vai te ensinar isso um dia. Olha aqui, ó. Esse, ó, prefixozinho aqui, ó, o ismo. Prefixo não, sufixo, né? Sufixo. Pré é antes. Deixa de ser burro, Vinícius. Tá aqui, tá? Esse sufixozinho aqui, ó, o ismo. Eu vou dar um macetinho. Tá? Por que eu tô falando isso? Lá no português. Meus amores, às vezes esse ismo dá uma sensação de uma doença. Tá? Às vezes doenças terminam com ismo no final. Então, botulismo, daltonismo. Então, você tem esse caráter de doença. Por que eu dou esse macetinho? Botulismo, daltonismo, enfim, tem aí. Por quê? Olha aqui, ó. Patrimonialismo
clientelismo, fisiologismo. Só cuidado com o gerencialismo, tá? Pode aparecer gerencialismo ou era gerencial. Se for gerencial, tranquilo. Gerencialismo é algo bom. Depois eu explico para vocês. Só essa exceção. Mas aqui dentro de patrimonialismo, eu gosto de brincar de falar que o patrimonialismo é uma doença do Estado. Então esse patrimonialismo, clientelismo, fisiologismo, tudo isso são doenças do Estado. Isso é nocivo para a administração. Se vocês pensarem assim, vocês não vão errar. E vocês vão conseguir associar essas duas características ao patrimonialismo. Tá? Então, ó, patrimonialismo, fisiologismo, clientelismo. Vinícius, o que é o clientelismo e fisiologismo? Eles tentam te confundir entre esses dois. Então, ó, clientelismo é uma relação política de proteção. Como assim, Vinícius? É uma relação política de proteção, onde um mais poderoso vai o quê? Estabelecer essa relação de clientela com o mais fraco da relação. Então é o seguinte, eu te dou apoio político, o mais fraco no caso, o mais fraco me dá apoio político e o mais forte dá proteção. Então o clientelismo surgiu há muito tempo, muitos anos, tá? Que é uma relação que eu gosto de falar, que eu também gosto de brincar, que é uma relação de milícia. É como se fosse uma milícia. Porque o cara chega no intuito de oferecer a segurança para aquela parte mais fraca e em troca ele cobra algum tipo de contraprestação. Lá no Rio a gente cobra a taxa de segurança, tá bom? Aqui não, aqui o apoio político. Isso surgiu lá muito tempo atrás com os camponeses, com os nobres, que ofereciam justamente para a galera pobre, para a galera sem estrutura, fazer assim, ó, já que a gente está nessa região aqui, essa região é minha, eu sou o nobre dessa região. Ó, eu vou oferecer proteção a vocês, eu tenho aqui minha galera, a gente vai oferecer proteção a essa região e em troca eu quero o apoio político de vocês, eu quero o apoio político, o imposto, o apoio político que vocês possam me dar em contraprestação. Isso é o clientelismo, tá? Também associado ao patrimonialismo. Então essa relação política de troca, de clientela. Vem comigo. Ó, é um subsistema de relação política com uma pessoa recebendo de outra proteção em troca de apoio político. O que o caracteriza é o sistema de troca. Então, uma mão lava a outra. É o famoso uma mão lava a outra. E aí, se eu sou um político e estabeleço uma relação de clientela contigo, isso é ruim. O Estado não pode ter cliente. Guardem isso. O Estado não pode ter cliente. É o esquema do Odebrecht. Por que a Odebrecht caiu? Que deu problema? Galera, a Odebrecht era íntima do governo. Então, assim, é isso. Eu sei quem é o Odebrecht. O Estado jamais pode falar que eu sei quem é o Odebrecht. Não pode. Para o Estado, é uma empresa como outra qualquer. O Estado não podia ter aquela relação próxima. Óbvio, o Estado que eu falo são os políticos, né? Não pode ter uma relação próxima daquele jeito com o presidente da empresa do Odebrecht, com todos os presidentes das demais construtoras. Aí que foi o esquema da Lava Jato, da Odebrecht, do nacional, né? Tivemos aí nacional e internacional, tá bom? Tivemos o esquema lá da Delta, no Rio de Janeiro, enfim, Queiroz Galvão, vários ali nessa situação da Lava Jato, que é um exemplo público aí que todos conhecem. Então era isso, o Estado não podia ter esse contato com essas empresas de forma pessoal, isso é cliente. E aí era aquela relação, uma mão lavava a outra. Lá no Rio, como é que funcionava? Quem faziam todas as obras lá de infraestrutura no Rio de Janeiro? Ou era a Odebrecht ou era a Delta, se eu não me engano. As duas mandavam no Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Mas dependia da obra. Às vezes uma obra era da Delta, a outra obra era do Odebrecht. Ó, o aeroporto onde eu trabalho, o Galeão. Quem fez a obra? Odebrecht. 1 bilhão. 1 bilhão só no Pier. Num Pier Sul lá que fizeram no aeroporto, 1 bilhão. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquela bagaça, tá? Pier Sul do Galeão, 1 bilhão, filho, de reais na época, tá bom? Lá a Niemeyer, para quem conhece ali o Rio de Janeiro, a Niemeyer é aquela pista bonita que liga a Zona Sul ali, né? Acho que se eu não me engano, agora eu esqueci a outra parte, mas enfim, liga a Zona Sul, passa perto do Vidigal, vai para o centro do Rio. A Niemeyer é aquela que beira o mar assim, muito bonito. Então, a Niemeyer ali, quem fez a obra? O Odebrecht. Teve uma chuva, 2 semanas depois, o asfalto ficou cheio de buraco. O asfalto ficou todo... A obra tinha sido feita, pronta, bonitinha.
toda a carcomida, choveu 2 dias, 3 dias, acabou o asfalto. Por quê? Porque o Odebrecht ia voltar para fazer a obra de manutenção. Então esse era o esquema. Deu ruim, quebrou, deu problema, a empreiteira voltava para fazer ali e comer mais dinheiro público. Aí, relação de clientela. Então esses caras chegavam nos grandes políticos e os políticos faziam relação de poder com eles ali, relação de cliente. Ó, tal, você ganha licitação aqui, você ganha ali, você sabia que era só aquelas empresas? Então eles começavam a fazer muitas obras, Copa, Olimpíada e por aí vai. Relação de clientela, meus amores. Não dê esse mole. O Estado não pode ter cliente. Lindo. Já o fisiologismo, meus amores, é diferente. Aliás, diferente não. O fisiologismo também é uma relação política. É uma relação política também. Só que aqui, entre partidos. Pensem assim. Então, eu sou de um partido político. Seja de esquerda ou de direita. Você, meu aluno, minha aluna, é de um partido, seja de esquerda e de direita. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Eu vou ser um partido de direita e você vai ser um partido de esquerda. Tá? Então, beleza. Ou vice-versa. Bota no teu, de acordo com o teu coração aí, até é delicado falar isso, né? Bota no teu coração o partido que tu quiser e eu sou oposição. Então, é aquela parada. O que é o fisiologismo? Ligou a câmera do Congresso Nacional, eu vou te chamar de tudo que tu puder imaginar, tá bom? É aquela briga, dedo na cara, e aí, mas e fulano? E ciclano? Ah, você é isso, você é aquilo, e não sei o quê. A gente faz aquele show maravilhoso, tá? E aí, rivais, a gente se odeia, hein? A gente se odeia muito, tá bom? E aí, para não sei o quê, desligou a câmera. Pô, irmão, e aí, tudo bem contigo? Bora lá, vamos comer, vamos tomar um gelinho, vamos comer alguma coisa, tá? Opa, e a sociedade está querendo tirar uma regalia nossa, e a sociedade não está gostando do nosso auxílio paletó, combustível, apartamento funcional, plano de saúde, plano dental, plano de saúde extensível a todos os dependentes da família. Não, a sociedade não está gostando disso. Vai ter um projeto de lei aí que eles estão querendo tirar da gente tudo isso. E aí, vamos fechar? E aí, na hora da votação, naquele painel bonito, independente se é esquerda, se é direita, se é centro, se é para cima, se é para baixo, se é diagonal, todo mundo se une para o quê? Defender seus interesses. E aí, eles votam lá os projetos de acordo com esses interesses. É o que eu falo, gente, não tem essa divisão, mas enfim, isso é papo para outro, para a gente tomar um gelinho lá embaixo, tá? Parem com essa bobeira, né? Direita, esquerda, centro, cima, baixo, diagonal, transversal. Para com isso. Na hora que o bicho aperta, eles se fecham, eles são tudo patotinha, tudo farinha no mesmo saco. Parem de brigar por essa bobeira. Política não é emoção, e sim razão. É algo pensado, tá bom? E aí, tá lá, os caras se fecham. E isso é relação fisiológica. A gente se blinda, a gente se fecha dentro da nossa patota, da nossa confraria ali. Então, se eu for perder alguma coisa, essa é a nossa relação política. Independente da sua ideologia partidária, que teoricamente seria oposta à minha, a gente se une para defender nossos interesses particulares. E isso é patrimonialismo, porque eu não estou pensando na sociedade, entendeu? Então, galera, o Congresso Nacional é algo extremamente oneroso para os cofres públicos, para o tesouro. Eu gosto quando o governo chama a gente de tesouro, igual a mãe do Kiko, né? Tesouro, a dona Florinda, ai, tesouro. Eu acho lindo quando o governo chama tesouro. Tesouro é a gente, porra, entendeu? Tesouro é a gente que está pagando, é uma forma fofinha, né? Ah, eu vou ver lá os cofres do tesouro. É o meu bolso, o teu bolso, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, meus amores. Essa é a relação de quê? Também pertinente ao patrimonialismo, fisiologismo. Por quê? O Congresso Nacional é extremamente oneroso. Você tem lá assessores, cada parlamentar tem não sei quantos assessores, cada parlamentar tem verba para isso, para aquilo, emenda parlamentar, enfim, olha o tanto de coisa, né? Tem isso que eu falei, ó, plano de saúde top, plano de saúde do Legislativo é top, extensivo para filho, foi até polêmica aí agora, filho com 24 anos, os caras queriam levar até não sei quantos anos o plano de saúde extensivo para o filho. O marmanjão em casa, na boa, filho de senador, de deputado, pô, já cheio de dinheiro, com plano de dentário, com plano de saúde. Aí tem gente que faz procedimento estético com dinheiro público. Aí alega, cara, isso não existe, tá bom? Então quem paga é a gente que paga essa bagaça. Então é isso, para eles não perderem a teta, para eles não perderem essa situação, essa regalia, a tetinha ali, eles se fecham independente, se é direita, se é esquerda, se é de centro, independente. Eles vão se juntar fisiologicamente para defender
seus interesses particulares, não perderem direitos que eles conquistaram, né? Direitos. E aí, tá? Então depois a gente conversa. Eu falei, tem muita coisa bacana, mas é bom a gente tomar um chopinho. Aqui, galera, outra coisa que eu sempre falo com os senhores, tá? Eu brinco muito, mas é um assunto sério, tá? Tudo que eu falar com vocês aqui, que eu esbarre em política, e infelizmente, nessa parte da matéria, eu vou esbarrar um pouquinho em política. Gente, eu sou isento. Me considerem uma entidade. Eu não tenho emoção. Foi o que eu falei com vocês. Aqui eu sou professor dos senhores e é tudo técnico, caráter técnico. Não interessa meu posicionamento político para vocês, tá bom? Nem o de vocês para mim, tá? Vejam, como eu falei, a minha intenção até é que vocês tenham uma visão melhor de como a coisa funciona. Agora, não tem essa. Tudo que eu falar aqui é técnico, pautado para a matéria, para o que cai para sua prova, tá bom? O que eu estou falando aqui, eu dou os exemplos porque ajuda você a lembrar, tá bom? Agora, não me interessa se você é de esquerda, de direita, de centro, não interessa, tá? Isso aqui é técnico, é sempre um assunto voltado para o seu concurso. Então não viajem, não adianta fazer pergunta. Eu estou falando isso porque às vezes vem umas perguntas que as perguntas são de viés ideológico. E isso a banca não vai explorar, é polêmica. A banca não vai tocar, o governo de fulano, o governo de ciclano, não vai falar isso, tá bom? Então, se a banca for explorar o governo de alguém, ela explora características muito marcantes, nós veremos isso, né? Tá bom, pode ser uma desvantagem? Pode. Mas característica polêmica, a banca não vai entrar, tá? Se fulano foi corrupto, se fulano roubou, se fulano... Não vai. Ela vai explorar coisas, vamos supor aqui o exemplo, o Collor. O Collor é um que a banca, que as bancas de vez em quando explora. Mas aí são as cagadas que o Collor fez, tá bom? Mas a banca não entra no mérito do Collor se o Collor roubou, se o Collor é bandido. Não entra em nada disso. Ela não faz esse juízo de valor. Tem inquérito? Tem inquérito. Não tem nada disso a respeito. Vai falar o período de presidência do Fernando Collor. Acabou. Quando ele saiu, quando ele entrou, qual era o lema dele, o que ele combatia, o que ele queria, o que deu errado. Aí isso pode aparecer, tá? Então, tomem cuidado com essa coisa do viés político. Não tem nada a ver. A banca nunca vai meter a mão nessa cumbuca, nesse vespeiro. Jamais. Fiquem tranquilos. E tudo que eu falo para vocês aqui, exemplo político que eu der, eu nem cito o nome de político, difícil, tá errado, só falei o Collor aqui, porque a gente vai estudar o Collor, tá bom? Mas esqueçam, aqui eu sou uma entidade livre de qualquer influência ideológica e política. Tenho que deixar isso bem claro para vocês. Lindo, meus amores? Então é para ensinar a matéria para vocês sempre. Pegaram o que é o fisiologismo? Então vem aqui. Fisiologismo, conduta ou prática de certos representantes e servidores públicos que visa a satisfação de interesses ou vantagens, meus amores, pessoais ou partidárias em detrimento de um bem comum. Então, olha que lindo. Se eu tenho um bem comum, que seria o quê? A economia para os cofres públicos, tirando aquele monte de penduricalho. Gente, para que 513 deputados? Fala para mim sério, para que 513 deputados? Não precisa, filho. Não precisa. Se botar a gente aqui, 10 cabeças aqui tomando um gelinho, a gente administra o legislativo muito melhor que a galera lá. Bota uma cervejinha, um gelinho e 10. A gente resolve um monte, a gente desengaveta um monte de projeto importante que tem lá parado. Em 6 meses a gente resolve metade do problema do Brasil. Tá? Mas 513, pra quê? Pra quê? É toda uma estrutura, como eu falei, é toda uma pompa por trás desses cargos. Então, vamos supor, viesse um projeto de lei para pelo menos metade dos deputados. Não, agora daqui para frente a gente só precisa de metade dos deputados. 513 nada. Vai rodar metade. Próxima eleição só tem vaga para metade dos 513. Vocês acham que eles vão gostar disso? Mas, meu Deus do céu, de jeito nenhum. Então eles vão se articular e aí eles se articulam lá e senta no projeto. Senta no projeto de lei. Não, isso aqui não vai para frente nem por um decreto. Tá? É isso que eu quero que vocês vejam. Isso é fisiologismo. Teria um benefício para a sociedade, economia para os cofres públicos, ao erário, enfim. Com certeza a eficiência também ia melhorar, tá? Porque já ia mostrar um sinalzinho assim, muito dá problema, né? Agora, você mete um downsize gostoso, mete um downsize bonitinho, rapidinho a eficiência surge. Depois vai fazer, estão cortando gente. Chegou na gente, chegou no deputado, chegou no senador. Meu Deus, e agora? A população mandou cortar. Então, quem paga é a gente. Toda essa estrutura sai do tesouro, tá bom? Aqui, você é o tesouro. Beleza, meus amores? Então, não esqueçam. Isso é o fisiologismo. Despenca em prova.
essa relação clientelismo e fisiologismo. Tá aí, meus amores, burocracia, importantíssima, em burocracia, ela é muito importante. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos lá. Meus amores, eu vou finalizar esse bloco, porque eu já falei de patrimonialismo, eu vou deixar os 2 primeiros blocos voltados para patrimonialismo e no próximo bloco eu volto com a burocracia de Max Weber, que é uma matéria que eu tenho que aprofundar mesmo para valer. Isso aqui é uma matéria muito importante que despenca em prova. Foi o que eu disse. Na minha leitura, é a matéria que mais cai, burocracia. Na minha leitura. Mas é pouca coisa, tá bom? Tanto o patrimonialismo como a burocracia, quanto o gerencialismo, as 3 despencam em prova. E vai por mim. Você, meu aluno, minha aluna, não podem perder questões desses 3 assuntos. O seu concorrente não vai errar isso aqui, tá? Pode ser muita informação de início para quem está começando? Até pode. Mas estudem sempre com carinho, porque é a base da administração, esse entendimento histórico, e vocês vão compreender muito melhor o direito administrativo, a atual realidade da máquina pública. Então, é muito legal essas matérias, esses modelos teóricos de administração, esses modelos, né, de administração pública, que eu gosto muito, e estudem com carinho. Tá bom, meus amores? Até o próximo bloco. Volta com disposição, descansado, com atenção, porque a próxima matéria aqui, o próximo assunto, burocracia, é fundamental para a sua prova e para a sua vida de concurseiro. Lindo, meus amores? Beijo no coração de vocês e até a próxima, hein? Valeu!